Para atualizar, acabou de sair uma informação muito importante Por sobre favor. o Rio de Janeiro. A Polícia Federal prendeu o ex-presidente do Rio Previdência. A Polícia Federal prendeu agora o ex-presidente do Rio Previdência, exatamente nesse assunto que a gente estava falando nesse momento. Informação do Fábio Serapião. A PF prendeu o Davis Marcon Antunes nas investigações sobre o caso do Banco Master. Foi na gestão dele que a Autarquia Previdenciária do Estado do Rio de Janeiro fez aportes de R$1 bilhão no Master, liquidado pelo Banco Central. Davis já havia sido alvo de busca e apreensão da PF no último dia 21 de janeiro, na Operação Barco de Papel, que apura irregularidades nos repasses. Depois da operação, ele foi exonerado do cargo pelo governador Cláudio Castro. Fábio Serapião, o UOL, entraram em contato com a defesa de Davis. Aguardamos posicionamento. Sakamoto, então, em consequência, o ex-presidente do Rio Previdência está preso. Eu ia falar do Rio Previdência, porque o Rio Previdência teve mais de 970 milhões de reais, quase R$1 bilhão que colocou no Banco Master em letras financeiras, quando já era sabido que o Banco Master era um walking dead do sistema financeiro, um zumbi, um morto-vivo, vendendo coisa podre por aí. É dinheiro de quem? É dinheiro do gari que limpa a rua inundada, é dinheiro da enfermeira que se lascou na Covid, é dinheiro do professor que está sofrendo burnout, da aposentadoria e pensão deles, que é o que é essa grana do Rio Previdência, né? E, com todo respeito, mas não adianta o governador Cláudio Castro simplesmente demitir a pessoa depois que a Polícia Federal chegou e falou, problema, né? Parte do trabalho de um governador não é se preparar para a eleição para senador ou para a eleição para presidente. Na verdade, verificar e fiscalizar de perto o que está acontecendo nas autarquias, ainda mais um caso tão importante quanto esse. Né? E não só o Rio de Janeiro. A gente teve, por exemplo, o Amapá. Né, o Amapá também, o governador do Amapá, que acaba de se filiar no União Brasil, né, a gente tem também R$400 milhões também que estavam de fundo de previdência que foram para o Banco Master. Você teve municípios, como eu falei, municípios da Bahia, né, vários municípios da Bahia, administrada pelo PT, você teve municípios em São Paulo, São Roque, eu sempre cito São Roque porque eu gosto muito da cidade, mas também, né, com um BO em cima, né, de ter entregue dinheiro. E aí a pergunta que se faz, né, no meio disso é que foi só incompetência grossa por parte desses gestores ou foi má fé para tentar ou alguém ganhar um cascalho com isso ou para tentar, inclusive, ajudar o banco? Porque as investigações vêm mostrando que o Master, em determinado momento, foi emparedado pelo Banco Central, foi dado a ele um tempo para resolver ter uma solução de mercado, por mais que eu acho que isso simplesmente era empurrar o papelório podre de um lado para o outro, e aí ele aumentou a captação em vários lugares, né? Aí teve os CDBs, terreno para a Lua, 140%, né? Vendendo ligado ao fundo garantidor, do tipo, olha, compra aí, se quebrar, o fundo garantidor paga, que é um absurdo completo, né? E mesmo também esses investimentos em fundo de previdência. Então, isso é outra das ramificações dos tentáculos de investigação que precisam ser aprofundados. Exatamente a responsabilidade dos governos estaduais, dos governos municipais, para além dos três poderes federais, para a manutenção dos esquemas do Banco Master, Diego. Boa, Josias, preso o ex-presidente do Rio Previdência, né? O Rio Previdência que está atolado aí com essas investigações do caso Master. É o Davis que foi preso? O próprio. Davis Marcon Antunes. Esse Davis, ele é um preposto do União Brasil, era um preposto do União Brasil na Rio Previdência, né? Embora o União Brasil não comande o estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro não é do partido, mas ele fez um acerto com o União Brasil. Inclusive o presidente do União Brasil, o Antônio Rueda, ele estava, agora é preciso ver se ele vai manter o plano, né? Mas ele tinha a pretensão de se eleger deputado federal pelo Rio de Janeiro. Sendo de Pernambuco, tinha essa pretensão de construir uma candidatura à Câmara pelo Rio de Janeiro. E é muito impressionante perceber como esses fundos de pensão são frequentemente aparelhados politicamente e os políticos, os prepostos dos políticos passam a fazer negócios precários normalmente
rentáveis para alguém, não para os detentores das futuras aposentadorias nesses fundos de pensão. E isso não é um fenômeno novo, já aconteceu no âmbito federal, já aconteceu com o Fundo de Previdência dos Correios, Fundo de Previdência da Petrobras, outros fundos de previdência portentosos que fizeram negócios que não tinham lógica atuarial, não tinham lógica para quem pretende que o seu dinheiro renda para futuras aposentadorias, mas que faziam algum nexo para quem queria fazer dinheiro rápido, né? Então, aqui estamos diante de um desdobramento, Diego, que pode sim resultar em problemas políticos para os padrinhos desse personagem que agora foi preso, né, o Davis, porque a lógica da delação premiada é que pessoas que frequentam o escalão inferior das organizações criminosas façam uma colaboração com a justiça apontando para o alto, né, dando tiro para o alto e entregando delinquências de pessoas que estão acima. Então, se houver um desdobramento desse tipo, com encrencados desse porte, como o ex-chefe da Rio Previdência, isso pode levar a problemas mais graves, que hoje está todo mundo meio escondidinho, né? União Brasil não se manifesta, se finge de morto, o Antônio Rueda também é como se nada tivesse sido descoberto sobre o apadrinhado dele, né? O mesmo se dá no Fundo de Previdência lá do Amapá, que tinha um afiliado do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, também do mesmo partido, União Brasil. Todos se fingem de mortos, né? Havendo uma movimentação no escalão inferior, pode ser que esses políticos passem a ter problemas, né? E bom que a polícia esteja avançando na investigação. E essa não está, diga-se, no âmbito do Supremo. Então, ela tem potencial para evoluir, enquanto não aparecerem os sobrenomes com vinculação política, ela tende a evoluir na primeira instância. Exatamente. Estava vendo aqui o total de fundos que acabaram depositando, investindo no Banco Master. 2 bilhões de reais de fundos de previdência de estados e municípios. Do Rio de Janeiro foi que fez o maior aporte, salvo engano, né, Sakamoto? Quase 1 bilhão. É claro que tem gente que aponta que esse número pode ter chegado até 2 bilhões, o Rio Previdência nega, fala que é quase 1 bilhão. De qualquer maneira, é muito cascalho. Se você for pegar, é claro, a porcentagem, a proporção de número de servidores pelo valor, se não me falha a memória, acho que talvez o Amapá até ganhe, ou outros municípios. Mas, considerando que o Rio, inclusive, é um estado com seus problemas financeiros, né? Jogar dinheiro fora de aposentados nunca é uma boa. E aí a gente vai colocando, vai se conectando. Não é só o escândalo do INSS que rouba aposentado, né? Escândalos como esse, via fundo de previdência, porque fundo de previdência fica parecendo uma coisa, é paralela. Fundo de previdência de poder público é a aposentadoria de funcionário público e normalmente funcionário público de escalão inferior, né? Então, é gente que precisa e que pode ficar sem. É claro, aí o governo correu e falou, não, a gente vai garantir. Pergunta, da onde vai sair o dinheiro? O pessoal do Rio de Janeiro e do resto do Brasil pode ficar tranquilo que certamente em algum momento vai sair dos impostos. Agora, Josias, chama atenção a falta de zelo, né, com o dinheiro de aposentados. Porque todo mundo fala que é uma preocupação grande com os aposentados e tal, mas aí você pega o dinheiro que a galera investe uma vida toda, coloca num banco que sabidamente, né, tá mal das pernas e depois alega desconhecimento. Não, colocamos ali porque parecia que era algo... Parecia para quê? Eu não entendo, né? Não sei qual argumento pode, no mínimo, justificar ou tentar, sei lá, diminuir a situação, eu vou usar vexatória, mas pode ser criminosa, né, de colocar o dinheiro nesse Banco Master. Nada é mais prazeroso do que gastar o dinheiro dos outros, né? Isso acontece com muita frequência. Esses fundos de pensão, eles têm uma caixa registradora muito portentosa, porque vão acumulando o dinheiro de pessoas que economizam para futuras aposentadorias, e a lógica do fundo é você investir em papéis que sejam rentáveis o bastante para assegurar no futuro a aposentadoria de quem está economizando, né? E
o desmazelo com que esse dinheiro é investido é muito grande. E, como disse, é um fenômeno que não nasceu hoje nem ontem, vem de anteontem. Há muitos escândalos políticos no Brasil que têm fundos de previdência públicos no meio, né? E agora estamos tendo mais um desdobramento, né? E não fazia o menor nexo pessoas que estão gerindo um fundo com uma lógica atuarial, que tem a preocupação de não transformar o fundo numa usina de torrefação do dinheiro alheio. Não faz sentido você investir em papéis de um banco que frequentava o mercado em condições muito suspeitas. Havia um diz-que-diz, havia um vozerio que insinuava que o Master estava oferecendo papéis com uma taxa de lucratividade que era impagável, como se verificou, né? Os CDBs do Master prometiam um terreno na Lua para quem investia, né? E, no caso de quem investiu até R$ 250 mil, havia o Fundo Garantidor de Crédito para cobrir eventuais problemas. Faliu o banco, o Fundo Garantidor de Crédito compareceria para restituir esses R$ 250 mil. No caso dos fundos de previdência, não havia limites. Ultrapassou em muito o investimento desses fundos no papelório podre do Master. O Fundo de Previdência do Rio, quase R$ 1 bilhão. O segundo maior em números, em valores nominais, foi o Fundo de Previdência do Amapá, com 400 milhões. Muito dinheiro, não tem garantia do Fundo Garantidor de Crédito, esse FGC, e agora os fundos de previdência vão entrar na fila. Então, vai acontecer o que aconteceu com outros fundos que micaram, né? O dos Correios, por exemplo, os servidores do Correio, agora a empresa está, inclusive, em má situação, os Correios e Telégrafos, né? Mas os servidores estão fazendo aportes adicionais para não perder a aposentadoria. Aqui também, ou o governo entra com dinheiro do contribuinte, governo do Rio, governo do Amapá, prefeituras, ou os futuros aposentados, os servidores que contribuem para esses fundos, terão que colocar a mão no bolso para restituir esse dinheiro que foi para os papéis podres. De resto, o fundo vai ficar na fila. Muita gente não vai receber o dinheiro, porque investimento é uma atividade de risco, né? O que não faz sentido é que os gestores desses fundos, que deveriam ter zelo pelo dinheiro alheio, corressem esse risco. E aqui não é nem risco, né? Você, como disse no início, transformou fundo de pensão em usina de torrefação de dinheiro do aposentado, infelizmente. Infelizmente. Vou chamar o Walter Maierovitch de volta, nosso colega que participou conosco aqui da abertura do programa, com a informação que acaba de chegar. Ele volta, o ex-presidente do Rio Previdência foi preso depois de R$ 1 bilhão do Rio Previdência ter sido investido em títulos podres do Banco Master. Gestão fraudulenta é a suspeita que recai sobre esse Davis, o ex-presidente, né, do Rio Previdência. Davis Marcon Antunes, que está preso agora, professor Walter Maierovitch. Olha, algumas coisas a gente tem que considerar. A primeira, e se a informação for correta, ele estava em fuga, ou seja, ele foi preso quando tentava fugir. Isso resulta no quê? Resulta numa absoluta impossibilidade de concessão de liminar em habeas corpus. Tratava-se de alguém em fuga. É da jurisprudência tranquila, inclusive do Supremo, com relação a isso. Então, soltá-lo vai ser difícil. Se soltá-lo vai ser difícil, nós podemos já cogitar do quê? De uma delação premiada, que poderá acontecer. E terceiro, é um ponto que, se tudo isso tem conexão, evidentemente, com o Master, e se tudo isso vai ser avocado pelo ministro Toffoli, o que já gera um outro problema. Mas eu quero deixar bem claro que não cabe liminar, atenção, não cabe liminar em habeas corpus. Habeas corpus repressivo.
tendo em vista quando o sujeito, o que vai ser paciente no habeas corpus, é apanhado em fuga. Exato, a gente ainda não tem essa confirmação, né, de que ele estava em fuga. Se tivermos aqui no UOL, a gente atualiza daqui a pouquinho. De qualquer maneira, a gestão dele do Rio Previdência é uma gestão, no mínimo, temerária, né, professor? Porque destinar recursos de aposentados para o Banco Master, que sabidamente está numa situação complicada já há algum tempo, né? E aí eu estava vendo aqui as suspeitas que recaem sobre ele, gestão fraudulenta, né? Deixa eu ver o que mais pode ter sido responsabilidade do Davis também. É exatamente isso, gestão fraudulenta sobre recursos do Banco Master. O que mais assim, pode ser imputado a ele com o andar dessa investigação? Olha, a gestão fraudulenta que parece aí evidente, mas tem outras implicações, ou seja, uma corresponsabilização por atentar ao sistema financeiro, né, nacional. Porque um desfalque, uma atuação em área de previdência, em fundo de previdência, como o Josias ressaltou, é algo assim perverso, né? Para dizer o mínimo. Sakamoto. Olha, eu tinha escrito aqui, inclusive num texto na semana passada, né, que era fundamental que a Polícia Federal estivesse indo atrás de quem tinha tungado a grana dos aposentados do Rio de Janeiro. Né, naquela época, não só o Davis, né, que tinha sido alvo de uma ação, mas também o Euchério Rodrigues, que é diretor de investimentos, e o ex-gerente, né, o general Pedro Leal, também estavam como alvo da operação. Né? E aí o ponto que é o seguinte, essa série de suspeitas, né, colocadas aqui pela Polícia Federal, agora já nem mais suspeitos, porque se tem essa prisão é que provavelmente tem algum indício de alguma irregularidade, como me lembrou o Walter, ele estava na divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, com indicativo de fuga, né? Pelo menos não era para Dubai, porque tá todo mundo que a gente está vendo envolvido no Banco Master foge para Dubai. Né? Daqui a pouco o Dubai devia fazer um hotel de fugitivos do Brasil, né? É inacreditável. Emirados Árabes, você tem um pessoal hoje... Antigamente o pessoal fugia para outros lugares, agora vai tudo para lá, né? O Brasil não pode admitir que a grana de quem trabalhou a vida inteira para o serviço público vire piscina aquecida, vire mansão, vire camarote na Sapucaí, vire coquetel de camarão em Ilha Grega, como a gente viu, né, os luxos desenvolvidos no Banco Master, né, toda essa grana, essa explosão imobiliária que é a vida de alguma das pessoas também envolvidas no Banco Master. Né? Blindar patrimônio, como a gente viu que esse pessoal tentou, atrasar a liquidação, passar o papelote para os aposentados, né? Tudo isso deve ser punido com bastante rigor. O que a gente está vendo, contudo, né, como a gente está retomando e falando, é uma pizza sendo assada. Porque aí você vai colocando, né? Você vai pegar quem indicou a pessoa do Rio Previdência, de que partido é, né? Como isso vai se conectando, né? Com o Centrão ou com determinados grupos no cenário nacional. Né? Tá se buscando assar uma pizza. Uma pizza para quê? Para evitar que essa investigação acabe atingindo pessoas politicamente relevantes e para garantir que o Daniel Vorcaro não cante que nem passarinho. Né? Porque, como a gente vem falando aqui, se ele cantar, muita gente pode perder o sono no meio disso. Verdade. Só para ressaltar, como o professor Walter Meyerowitz disse, afirma aqui o Fábio Serapião, na reportagem dele no UOL, ele disse que, segundo apurou o UOL, ele foi preso, né, o Davis, na divisa entre Rio de Janeiro e São Paulo, no momento em que tentava fugir. Então, ele estava com esse plano em mente, professor. Então, complica, né, a situação do Davis. Sim, complica para sorte nossa, né? Porque aí nós temos uma jurisprudência muito forte. E nenhum juiz, atenção, nenhum juiz vai, a não ser que esteja comprometido, nenhum juiz vai dar habeas corpus, para soltar aquele que está em fuga, né? Boa, professor. Que estava em fuga. O senhor está certo, como sempre está, professor Walter Meyerowitz. Josias. Há um aspecto que nós mencionávamos, o professor Walter reforçou,
a situação desse Davis Marcon Antunes ficou complicada, né? Ele estava ali na Rio Previdência, nós estava fazendo uma gestão em nome próprio, né? Ele era apadrinhado de um partido político, o União Brasil, né? Quando o Banco Master foi a pique, o mercado financeiro se manteve calmo, porque era um banco de porte médio, não tinha potencial para provocar uma crise sistêmica no sistema financeiro. E a complicação do Daniel Worcaro causou um outro tipo de contágio, o contágio do sistema político, não do financeiro. Segundo a Polícia Federal, lá na origem da investigação, num relatório da Polícia Federal, os investigadores anotaram que foi por pura camaradagem, me lembro bem dessa expressão, por pura camaradagem, que o Banco de Brasília, essa entidade estatal do Distrito Federal, enfiou 12,2 bilhões de reais na aquisição de papéis micados do Master. Pura camaradagem. Então, a polícia, quem sabe ouvir nas entrelinhas, compreendeu que a Polícia Federal estava a indicar que não é coisa boa o que está por vir. À sua maneira, a polícia sinalizou que o caso Master transferiu o centrão do pântano para uma praia de nudismo. Então, os parceiros do Daniel Worcaro fizeram um striptease ao longo do tempo e agora eles estão sendo expostos gradativamente, aos pouquinhos, eles vão sendo expostos. E havendo uma conexão entre a complicação da situação desse Davis Marcon, que comandava a Rio Previdência, com o eventual interesse dele em se tornar colaborador, porque alguém pode levar a mão à consciência e falar, poxa, eu não estava lá fazendo negócios em nome próprio, né? Não é justo que seja eu preso aqui e o Worcaro, por exemplo, já está em casa, né, com a tornozeleira e tal. Pode haver uma vontade de colaborar, como já houve em grandes escândalos no Brasil, né? Isso pode realçar esse aspecto do escândalo, que é a praia de nudismo a que me refiro, né? E há muita gente aí preocupado com os desdobramentos desse escândalo, né? Há o governador Ibanez Rocha, que deveria ter cuidado melhor do BRB. Há outras pessoas com conexões com o Daniel Worcaro, como o Antônio Rueda, do União Brasil, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, o Ciro Nogueira, o chefão do PP, o próprio Davi Alcolumbre, que tinha lá também a sua influência na gestão do Fundo de Previdência do Amapá. Então, essas pessoas todas podem estar se transformando em sócios dessa colônia de nudismo em que se converteu o Centrão. Então, esse é o desdobramento que está por vir, Diego. E aí sim, o caso vai ter uma conexão que justifica o envolvimento do Supremo. O que se espera, já falamos isso aqui, é que não queira o Dias Toffoli abraçar o mundo com as suas mãos inábeis para tratar de assuntos dessa natureza, né? O que se espera é que desça para a primeira instância a parte do inquérito que diz respeito ao escândalo financeiro e que o Supremo se concentre lá adiante, quando eventualmente vierem à luz conexões com políticos que detenham foro no Supremo, que o Supremo se concentre apenas no caso dos políticos e que não trave, que não utilize isso como pretexto para travar toda a investigação, inclusive na parte em que já está muito avançada, que é o que diz respeito ao escândalo financeiro. Chegou agora uma nota da Polícia Federal que traz mais informações sobre essa operação que levou para a prisão o ex-presidente do Rio Previdência. Na ação de hoje, os policiais federais cumprem 3 mandados de prisão temporária, então são 3 mandados de prisão, um contra o Davis, os outros 2 não foram cumpridos e esses outros 2 suspeitos são considerados foragidos
tem também 9 mandados de busca e apreensão em endereços ligados a esses investigados no Rio de Janeiro e em Santa Catarina. Os mandados foram decretados pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigação e ocultação de provas. Depois do cumprimento de mandado de busca e apreensão no apartamento do principal alvo da operação deflagrada no dia 23 de janeiro, a polícia identificou movimentações suspeitas de retirada de documentos do apartamento do investigado, manipulação de provas digitais, além da transferência de bens, 2 veículos de luxo para terceiros. A Operação Barco de Papel apura irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Master. As prisões foram determinadas pela Justiça, que considerou haver risco concreto de destruição de provas e obstrução das investigações, caso os envolvidos permanecessem em liberdade. O preso foi levado para Volta Redonda, depois vai ser conduzido para a PF na capital fluminense. Outros 2 alvos da operação estão foragidos.